Irmãos, caríssimos irmãos também que nos assistem pela internet. Hoje, no quinto domingo da Páscoa do Senhor, Deus traz para nós essa linda mensagem da figura de Jesus como a videira. Domingo passado nós vimos a figura do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Hoje Jesus traz para nós essa imagem tão bonita, tão cheia de significado para o povo judeu e também para nós cristãos. O que é a figura da videira? A figura da videira é a figura da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, especialmente da caridade. O que faz nos lembrar? Nos faz lembrar os frutos do Espírito Santo de Deus. É a figura do povo escolhido, do povo de Jerusalém. É a figura da festa. Por isso a videira deve dar o seu bom fruto e também o seu bom vinho. Curioso, nos faz lembrar o primeiro milagre de Jesus. Foi aonde? Numa grande festa de casamento, nas bodas de Caná, onde não podia faltar o bom vinho. O que representa para nós a festa das bodas de Caná? O que Deus traz para nós? Esse primeiro milagre, um milagre simbólico, representado por uma aliança, por um casamento. E hoje eu estou falando para a maioria de vocês que vivem esse sacramento do matrimônio, essa aliança de amor, em que Deus os convida entre os cônjuges a permanecerem muito unidos um ao outro, como uma só carne e um só coração. Mas será que isso é somente para o matrimônio? Não, para todos nós cristãos também, e para o sacerdote. Então hoje, a figura dessa imagem que Jesus usa do cotidiano do povo judeu também serve para nós. E ele fala, eu sou a verdadeira videira. Hoje de manhã eu perguntei para as crianças, qual que é o fruto da figueira? O figo. Qual é a resposta? Qual que é o fruto da videira? Eles podiam ter respondido, a vida. Não, mas não, é a uva. Mas poderia ser a vida, né? O fruto da videira é a vida. E é a vida eterna, não tenha dúvida disso. Jamais poderemos ter vida. A vida não biológica somente, mas a vida espiritual. Em grego significa a palavra zoé, a vida na graça. Se nós não permanecemos com essa fonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Evangelho fala para nós 8 vezes, permanecei comigo. A permanência significa não estar com Jesus, mas estar inserido, introduzido, ser um só coração, uma só alma, uma só carne, como um matrimônio. Isso na vida da graça, no dom do Espírito Santo, isso deve acontecer em nossas vidas. Hoje a primeira leitura mostra o testemunho de um homem que era triste, cruel, impaciente, não tinha amabilidade, não era bondoso, não era feliz, não era manso, não tinha o domínio próprio, que são os frutos do Espírito Santo. Faltava todos esses dons em Saulo. Mas Saulo foi tocado, foi inserido
na vida de Cristo. A quem tu me persegues? A quem tu persegues? Persegue a mim, Saulo. Perseguindo os cristãos, está perseguindo a mim, porque eu estou neles, estou dentro do coração, na alma, no âmago de cada pessoa que professou a minha fé, que acolheu a minha palavra, que acolheu os meus mandamentos também. E por isso ele sente a necessidade de pertença, de inserir numa comunidade. E graças à caridade do seu irmão Barnabé, ele dá o testemunho da sua pregação em Damasco, ele é acolhido na comunidade, e por força do Espírito Santo, Saulo começa a pregar o Evangelho de Cristo, a palavra que foi acolhida no seu coração, em que ele ruminou, bebeu, e através do próprio Espírito, ele trouxe uma nova mensagem, uma mensagem de vida. Ele foi esse que foi inserido, enxertado na videira de Cristo e começou a produzir os seus frutos. Vemos também na primeira leitura que Saulo começou a ser contrariado, perseguido, sofrer as podas, como também fala no Evangelho de hoje. Aquele que está na videira, em que o agricultor, que é o meu pai, que o inseriu no tronco dessa videira, para produzir os seus frutos, ela também sofrerá as suas podas. Paulo sofreu quantas podas nas suas missões? Quantas vezes ele sofreu um naufrágio? Quantas vezes ele sofreu as chibatadas, 40 menos 1? Quantas prisões? E qual foi o fim de São Paulo? Foi o próprio martírio, configurando-se com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, o Evangelho fala 8 vezes sobre essa pertença de nosso Senhor. E como nós devemos pertencer a Cristo Jesus, que também, como diz em João, capítulo 14, versículo 6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, vivendo as promessas do batismo, vivendo a nossa comunhão, vivendo os mandamentos do Senhor, vivendo aquilo que trouxe para nós através da igreja, através da sua santa palavra, a fonte da vida. É na igreja, a igreja que é a nossa religião, que nos une. A religião significa a palavra religar, que nos une novamente, nos faz com que, como diz João hoje, filhinhos, nós devemos, como filhos, amar não somente por palavras e de boca, mas com as nossas ações, e na verdade, dessa videira que é nosso Senhor Jesus. Aí está o critério, para saber se somos da verdade, da videira que é Jesus, para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração, a nossa consciência não está tranquila, é perigoso que nós não estejamos totalmente unidos a Jesus. E como nós nos unimos a Jesus? Através da vida de oração, através da vida sacramental, através da nossa confissão, através da nossa participação semanal na Santa Missa, em que Ele se dá como alimento, em que Ele nos insere nessa vida íntima, profunda, totalmente unida a Ele, através da Eucaristia. Não é? O que diz a Eucaristia nos fala: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Ele está onde? Próximo ou estar comigo? Jesus está próximo de mim ou estar em mim? Eu estou nele ou estou próximo dele? Nós estamos em Cristo, quando o recebemos como alimento. Ele adentra no nosso coração, na nossa alma, e trabalha a nossa consciência, os nossos sentidos, o nosso olhar. E esse critério novo da vida de Cristo em nós, nos transforma, nos faz novas criaturas, filhos de Deus, capazes
de produzir os seus frutos. O fruto de Deus não pertence a nós. Portanto, também nós devemos ter cuidado, porque fora de Cristo não poderemos jamais fazer algo de bom, algo santo, algo agradável aos olhos de Deus. Aparentemente, tudo se torna visível aos nossos olhos. Muitas obras, mas são obras puramente humanas, vazias, sem a graça de Deus. Padre, como eu posso entender isso no nosso dia a dia? Como eu posso entender essa realidade? Podemos entender sim. Aquilo que nós fazemos em comunhão, unido a Cristo, pela promessa do batismo, por uma confissão frequente, pela vida de oração, gera frutos de conversão, gera frutos do Espírito Santo, como foi falado. A bondade, o amor, a paciência, a amabilidade, gera frutos de felicidade, de mansidão, como o coração de Jesus. Gera o fruto de domínio próprio. Quando nós não estamos inseridos em Jesus, não gera conversão, não gera santidade de vida, nem para nós, para a nossa família e para as pessoas que estão ao nosso redor. Queridos irmãos, no dia de hoje, temos que pedir essa graça e tomar essa consciência que fora de Deus nada poderemos fazer. E esse mal está inserido em nosso coração, lá no inconsciente. Aquilo que Santo Agostinho combateu ao seu tempo, de um herege, um sacerdote, um monge, Pelágio. Ele dizia o quê? Dizia: olha, Deus dá uma graça inicial para você, o resto é contigo, depende da sua força de vontade, depende somente do seu querer, não depende mais de Deus. Você está livre, faça o que tu queres, não importa, faça o bem, que tu terá o seu sucesso. Cuidado, isso não é a obra de Deus. Esse Espírito está em nós, esse Espírito está na nossa sociedade e também em muitos lugares por aí. Temos que tomar cuidado, porque fora de Cristo não há salvação. E por isso podemos dizer que a nossa religião, o que nos une fervorosamente, como uma só carne, um só coração, a nosso Senhor Jesus Cristo, é diferente das demais religiões. Não que eu queira menosprezar, mas a fé católica não é uma filosofia, não é uma ciência filosófica, como nós meditamos por aí, em alguns evangélicos iluminados de Allan Kardec, né? Não é simplesmente um pensamento filosófico japonês do shintoísmo, não é simplesmente uma filosofia oriental, uma doutrina oriental também, política, social, não, como também o hinduísmo, o indianismo, que é uma religião social e política. Não, a nossa fé se configura nesta videira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar inserido em nosso Senhor Jesus Cristo, porque hoje também existe essa heresia escondida no nosso coração, pensando que nós podemos fazer tudo com nossas próprias forças, esquecendo de Deus. Que nós possamos meditar hoje profundamente aquilo que também nos ensina na segunda leitura: quem guarda os meus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabendo-lo pelo Espírito Santo que ele nos deu. É por obra do Espírito Santo de Deus, é por obra da graça, é por obra dessa permanência com Cristo Jesus, que nós poderemos fazer as boas obras, e que nos finais dos tempos, no final do nosso tempo, nós não seremos descartados, lançados ao fogo eterno, mas estaremos presentes com Ele, até o fim de sua vida celeste no céu.
que possamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo a graça de uma verdadeira e profunda comunhão com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,